Eu quero voltar agora a falar aqui com o nosso Luca Bassani, repórter, correspondente internacional que está acompanhando a situação desde o início. Passou o fim de semana também numa cobertura intensa conosco. Está em Moscou ainda, Luca Bassani. Quais são as repercussões por aí? Bem-vindo. Estou sim, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Hoje o dia já começou com a visita do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, aqui em Moscou, no Kremlin, onde se encontrou com o presidente Putin, que se solidarizou com a situação iraniana. Até aquele momento, o ataque à base americana no Catar não tinha ocorrido, e o presidente russo disse que procuraria meios para ajudar os iranianos, mas não especificou se seriam meios diplomáticos, financeiros ou até mesmo militares. Aquilo que nós vemos é que este bloco, em antagonismo com o Ocidente, ainda precisa se realinhar. É isso que se fala aqui na Rússia, principalmente pelo fato de termos a China desinteressada em um conflito bélico com as potências ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, não quer ver instabilidade dentro do Oriente Médio, porque depende do Estreito de Hormuz aberto e dos países do Golfo produzindo petróleo no mesmo ritmo que produzem, para que seja abastecida a sua mega indústria, que, por sua vez, abastece todo o mundo. A Rússia, nós sabemos que até poderia ajudar militarmente mais o Irã, já que em outros momentos, com seus aliados dentro do Oriente Médio, já teve também uma presença militar mais robusta. Exemplo da Síria, durante o governo Assad, a guerra civil em 2014 e 2015, contou também com fortes bombardeios liderados pelos russos em ajuda ao governo sírio daquela época. Apesar disso, nós temos que hoje a situação russa é muito diferente. A guerra na Ucrânia tem consumido recursos financeiros, consumido recursos humanos, muitos homens já morreram, e também recursos bélicos. O arsenal russo está reduzido por conta dos gastos militares que tem tido dentro do leste europeu e não tem o suficiente para ajudar os iranianos neste momento. Então a gente percebe que talvez o verdadeiro braço direito do Irã nesta guerra travada contra os Estados Unidos e Israel são seus grupos terroristas de procuração que atuam em todo o Oriente Médio. A gente sabe que os Houthis são ainda muito fortes no Iêmen e podem atuar diretamente da capital Sanaa, controlam também parte do Estreito de Bab el-Mandeb, esse outro que faz a entrada para o Mar Vermelho, também uma rota muito importante para a Marinha Mercante. Temos o Hezbollah, obviamente enfraquecido depois da guerra com Israel, mas ainda presente no sul do Líbano. O Hamas travando a sua própria guerra, escondido nos túneis, pouco pode fazer. E algumas milícias xiitas na Síria e no Iraque, que também poderiam coordenar algum tipo de ataque a bases norte-americanas nestes respectivos países. Mas a gente vê que realmente a situação não está favorável para os iranianos, e agora nós esperaremos para ver se haverá uma tréplica no caso dos Estados Unidos. Muitos aqui na Rússia e na Europa como um todo acreditam que, pelo fato dos mísseis terem sido interceptados e nenhum tipo de soldado ferido ou morto foi o resultado dessa operação, que os Estados Unidos poderiam se dar por satisfeitos, já que no caso da operação Martelo da Meia-Noite foi bem sucedido e os iranianos não conseguiram, de fato, estremecer os norte-americanos. Todavia, há aqueles que acham que, por terem sido atacados, os americanos também irão reagir, e isso poderia desencadear um efeito cascata, onde não só os americanos se envolveriam em mais ataques ao Irã, coordenados com Israel, mas também outros países árabes que podem ser atingidos, como foi o Catar hoje, também embarcar nessa contra os iranianos, já que há muita animosidade entre o mundo árabe e o mundo persa, entre os sunitas e os xiitas, entre o bloco liderado pela Arábia Saudita, dos países ricos do Golfo, e o bloco liderado, se assim podemos dizer, pelos ayatollahs xiitas de Teherã. Obviamente que a gente vai ficar de olho nessas movimentações, vendo também as declarações de cada uma das lideranças aqui na Rússia, já mais de 11 horas da noite. Provavelmente o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, até mesmo o chanceler Lavrov devam se manifestar amanhã pela manhã, e nós, obviamente, atualizaremos a nossa audiência.
Obrigado por enquanto, Luca Bassani. Já chamo você novamente. Quero atualizar também uma informação que veio pelo próprio presidente americano, Donald Trump, enquanto a gente traz algumas imagens, inclusive essa de Haifa, em Israel. O que o presidente americano disse? Que a resposta do Irã foi fraca e sem vítimas. Mencionou que, segundo ele, foram lançados 14 mísseis, sendo que 13 foram interceptados e um foi ignorado por não representar ameaça. Trump disse ainda que nenhum americano ficou ferido e que quase não houve danos. Quais são as aspas aí de Donald Trump? Espero que não haja mais ódio. Talvez o Irã possa agora seguir rumo à paz e à harmonia na região e eu incentivarei Israel a fazer o mesmo. Vamos conversar com o Eliseu Caetano, que também está conosco nessa cobertura especial. E Eliseu, o Ayatollah Ali Khamenei do Irã mencionou que eles não fizeram mal a ninguém. Vamos lá, com as versões todas mais recentes. Conta pra gente. Exatamente, Cine. Ao que tudo indica, Donald Trump acabou de sair da reunião lá na Casa Branca, onde estava recebendo as atualizações sobre os ataques do último final de semana, e ele fez esse post que você trouxe pra gente aí nas redes sociais há poucos segundos, viu? É um post recente, uma atualização de agora, e já veio uma resposta dada pelo Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo lá do Irã. Ele disse o seguinte, ele fez um post de uma bandeira dos Estados Unidos pegando fogo, e nesse post ele disse isso, que o Irã não violou, o Irã não fez mal a ninguém e que por isso não faz sentido fazerem mal ao povo deles também. Ele ainda afirmou o seguinte, eu vou ler as aspas dele para a gente entender o raciocínio baseado já nessa resposta de Donald Trump, viu? Ele disse o seguinte, não fizemos mal a ninguém e não aceitaremos nenhum tipo de assédio de ninguém, sob nenhuma circunstância, e não nos submeteremos ao assédio de ninguém. Essa é a lógica da nação iraniana. Essa foi a fala agora há pouco do Ayatollah Ali Khamenei em uma rede social. Agora, Evandro, tem uma informação aqui agora, é uma informação de última hora que casa bem com as retóricas, né? Com essa guerra que nós estamos acompanhando, que não acontece apenas no campo físico, mas também no campo das falas, né? Os famosos ataques de fala e contra-fala. A gente recebeu uma informação aqui agora, via rede de TV norte-americana ABC News, de que um novo alerta foi feito agora há pouco pelo DHS, que é o Departamento de Estado americano. Segundo a reportagem, o Departamento de Estado emitiu um novo alerta mundial agora, na tarde desta segunda-feira, para cidadãos americanos motivado por esse conflito lá no Oriente Médio. Eles disseram o seguinte em nota, o conflito entre Israel e o Irã resultou em interrupções nas viagens e também no fechamento periódico do espaço aéreo em todo o Oriente Médio. Há potencial para manifestações contra cidadãos americanos e o interesse deles no exterior. Por isso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos aconselha a todos os cidadãos americanos em todo o mundo para terem mais cautela, fecha aspas. Essas foram as palavras utilizadas pelas autoridades americanas para emitir esse novo alerta a cidadãos americanos espalhados pelo planeta. Vale lembrar que eu ainda há pouco, na minha outra entrada aqui, trouxe a informação de um outro alerta que havia sido dado um pouco mais cedo. Portanto, eles estão reforçando aquilo que eles já haviam falado. O alerta anterior dizia respeito apenas a cidadãos americanos no Oriente Médio. Portanto, esse é um alerta ampliado, um alerta estendido. Cidadãos americanos em todo o mundo, em todo o planeta, devem permanecer cautelosos, em alerta, não apenas cidadãos, mas seus negócios. A palavra utilizada na mensagem do Departamento de Estado norte-americano foi interesse, que é exatamente isso, empresas, negócios, comércios de cidadãos americanos. E como há um alerta interno de possíveis ataques terroristas dentro dos Estados Unidos, aquilo que eles chamam de terrorismo doméstico, Evandro, agora há um medo ampliado, há um medo generalizado de que esse conflito entre Israel e Irã lá no Oriente Médio, no qual os Estados Unidos participou, especialmente no último final de semana, de maneira direta e de maneira oficial. A gente sabe que indiretamente e extraoficialmente já estava desde o início apoiando Israel, pode ser acentuado nas próximas horas,
pode ser acentuado nos próximos dias. E claro, Evandro, que a gente vai seguir daqui, nós do jornalismo da Jovem Pan, acompanhando todas as repercussões, todas as novidades, porque há uma movimentação muito intensa nos bastidores do poder, lá em Washington DC, nos bastidores da política americana de maneira geral, aqui no sul da Flórida, em Nova York, na Califórnia, no Texas. A gente está vendo diversas cidades em alerta nesse momento e, claro, os seus políticos, os representantes dos americanos se manifestando para tentar acalmar os ânimos da população nesse momento. E, claro, existe a expectativa ainda da fala de Donald Trump, ainda hoje com a imprensa lá na Casa Branca, não apenas sobre os ataques do final de semana, que é algo que todo mundo quer saber. Ele trouxe detalhes na nota, inclusive, que você leu, né? Que ninguém tinha. Falávamos em 6 mísseis, ele confirmou 13, 14, ou seja, nem para ele ficou claro ainda, mas também do advento de hoje e, claro, dos próximos passos, Evandro, porque todo mundo quer saber. E aí? Vai acabar por aqui ou continuaremos nesse clima de conflito, de guerra? Obrigado pelas informações, Eliseu Caetano. Ótimo trabalho para você aí nos Estados Unidos.